Olá, tudo bem aí, pessoal? Vamos lá, hoje o meu assunto eu considero um assunto interessante. Vou contar um pouquinho de como foi que eu entrei para o ramo do aquecimento de água, para o ramo da hidráulica, para o ramo da hidráulica de água quente e tudo que envolve esse universo do aquecimento de água com fins de banho ou produção comercial e industrial, né? Por que a gente está abordando esse assunto? Porque ao longo da nossa vida acontecem vários sinais, né? Os sinais vêm, as amostras de que a gente está tendo algum caminho a seguir e às vezes a gente não percebe, a gente não se dá conta. O negócio está ali batendo, incomodando, insistindo e a gente não percebe, tá? Então, um resuminho assim da história de como eu entrei nesse ramo. Eu, muito jovem, lá com 16 para 17 anos, iniciei numa universidade, né, numa faculdade de engenharia. Tive problemas financeiros e dificuldade com horários, porque o curso de engenharia tomava muito tempo, eu tinha dificuldade para trabalhar, me manter. Acabei caindo no mundo aí, saí pelo Brasil, terminei sendo garimpeiro por um tempo e com o que eu consegui no garimpo eu retornei a abrir um comércio. Nesse comércio, um dia ofereceram, através do meu pai, um amigo dele, disse assim: pô, fala com o teu filho lá que ele tem um comércio e para ele colocar uma gaiolinha para vender botijões de gás. Eu, no início, fui resistente, mas entrei para o ramo do gás, né? Mas assim, o ramo do gás, aquilo era um a mais, uma alternativa ali, só porque eu tinha um comércio onde vinha muita gente, então tinha o gás disponível. O negócio do gás cresceu, mas tinha uma característica importante, que era a margem de lucro muito baixa, muito. Hoje, apesar de concorrência alta, aí, essa margem até melhorou, mas lá nos anos 90, né, era muito baixo o lucro. E eu comecei a ter necessidade de atender alguns clientes fixos, que já utilizavam aquecedores a gás. Aí é que começa a chegar no nosso negócio aqui. As pessoas tinham aquecedores a gás, eram os meus melhores clientes, tinham um consumo mais elevado e essas pessoas precisavam de manutenção. Na época, na minha cidade lá, eu morava em Viamão, para quem não conhece aí, né, para quem nunca ouviu falar, Viamão foi lá atrás a primeira capital do estado do Rio Grande do Sul. Ela faz divisa com Porto Alegre, é uma cidade que hoje tem próximo de 300 mil habitantes, né? E eu morava em Viamão, então isso tudo aconteceu nesse município de Viamão. Comecei a aumentar o volume de venda de gás em função das pessoas que utilizavam aquecedores, né? E passei também a oferecer em restaurantes e aí veio a necessidade de manutenção, porque poucas pessoas em Viamão faziam manutenção em aquecedores ou fogões. Era praticamente um cidadão lá, só que tinha experiência, né, nesse ramo. E eu por necessidade, tive que começar a me atirar. E aí eu fui atrás de treinamento. Nossa, que dificuldade, gente. Que dificuldade. Isso não existia. E, por incrível que pareça, até hoje ainda é escasso esse tipo de treinamento, né? Nós aqui estamos tentando suprir essa lacuna aí do mercado, essa necessidade das pessoas, né? Mas, voltando, fui atrás de treinamento. E aí aprendi muita coisa sozinho, fui autodidata demais, assim, estudei, na prática fiz experiências, errei em muitas instalações, errei em várias manutenções, teve coisa que foi bem sofrida, mas isso deu uma bagagem, né? E eu iniciei forte primeiro fazendo instalações de gás. Fiz alguns prédios
né, com tubulações de aço galvanizado, que era o que mais a gente utilizava aí na grande Porto Alegre. E aí fui entrando para o ramo, fui tendo a necessidade de fazer manutenção em aquecedores e treinando num fabricante aqui, no outro fabricante lá, não perdia um cursinho, e fui agregando as profissões que têm tudo a ver com isso, né? Rede de gás, rede hidráulica de água quente, aí terminei tendo que abraçar alguma hidráulica de água fria, e essa é a história, né? Comecei com comércio de gás, que logo eu desisti, logo quando o negócio da manutenção começou a ficar bom, eu saí fora do comércio de gás porque eu ficava muitas horas envolvido e vendia muito, tinha um baita movimento, mas o lucro era pequeno. E com o serviço eu tinha muito mais lucratividade, o meu ganho era melhor. E outra questão, uma mais importante, pouquíssima concorrência. Muitos se apresentavam para fazer, mas a maioria não sabia fazer. E eu também, no início, não sabia. Mas aí eu fiz a diferença estudando, pesquisando, indo atrás. Tenho algumas pessoas que foram muito importantes nessa história, né? Alguns responsáveis por setores de manutenção aí, e de instalações em companhias de gás, em companhias de fabricação de aquecedores. Nós tínhamos aqui a Cosmopolita e a Companhia Geral de Indústrias. Então, poderia citar uma série de nomes aí que foram importantes e me ajudaram no início dessa carreira. E foi muito legal. Então, para finalizar essa história aí que eu estou contando, né, a história da minha vida profissional, prestem atenção nos sinais que a vida coloca para a gente, tá? Esses sinais são importantes às vezes, ou nem às vezes, eu até poderia dizer que quase sempre, quando a gente encontra uma dificuldade, essa dificuldade está criando, na verdade, uma oportunidade para a gente. Olha aí, dificuldade, oportunidade, tudo rimando, né? Na verdade, então, prestem atenção nos sinais, né? E tá dada a dica aí, o nosso ramo continua crescendo, hoje ele cresce mais do que crescia naquela época, então é uma baita profissão, mas tem que entrar de corpo e alma, tem que aprender a gostar desse negócio, tá? Tá dada a dica.